ruínas. O céu já não parecia mais um céu. Era como se o próprio mundo tivesse sido despedaçado e reorganizado de forma errada. Relógios gigantes, quebrados e suspensos no horizonte, giravam lentamente como se desafiassem as leis do tempo. Uma luz dourada e opressiva cobria tudo, como se o fim tivesse escolhido aquela forma para existir. No centro daquele caos, dois homens se encaravam. De um lado, Lumen. Sua aura brilhava como um sol contido dentro de um corpo humano. Seus olhos dourados não carregavam emoção alguma, apenas uma certeza fria e absoluta. Do outro, Caien. Seu corpo estava ferido. A mana negra escapava dele como fumaça viva, se espalhando pelo ar. Um de seus olhos já havia sido parcialmente tomado por aquela transformação estranha, como se algo dentro dele estivesse tentando se tornar outra coisa. O chão sob os dois estava completamente rachado. Não era apenas dano físico, era como se o mundo estivesse cansado daquela batalha. Lumen permaneceu em silêncio por um instante, observando Cain como se estivesse calculando o fim inevitável daquilo. Então, finalmente, falou. Eu não queria ter que chegar a esse ponto. A luz ao seu redor se intensificou. Atrás dele, espadas douradas começaram a surgir no ar. Centenas delas. Flutuavam como um exército suspenso entre decisão e destruição. Mas como chegamos? A aura dourada explodiu violentamente. Não hesitarei. Cain limpou o sangue que escorria de sua boca. A mana vazia começou a se espalhar lentamente pelo seu braço como uma sombra viva. O ar ficou pesado, escuro, denso. Cain entrou em posição de combate. A mana negra começou a distorcer o chão ao redor dele. E ele diz: Nox. Então ele ergueu o olhar. Vamos lá. Uma risada pode ser ouvida. Mas então, um estralar de dedos ecoou por todo o cimo vazio. Time stop. O mundo parou. Não apenas parou, congelou. O movimento desapareceu, as partículas ficaram suspensas. Os ataques ficaram presos no ar como se o próprio tempo tivesse sido segurado pela garganta. O mundo inteiro perdeu cor, tornando-se cinza, morto, imóvel. Exceto uma única presença, uma silhueta escura. Ela estava entre Cain e Lumen, como se tivesse sempre estado ali desde o começo. E então, corta. A realidade mudou. Escuridão. Um homem estava sentado em uma cadeira, o rosto escondido nas sombras. Apenas seus olhos brilhavam fracamente como relógios quebrados refletindo luz. Ele soltou um suspiro. Uau! Silêncio. Isso foi intenso. Ele apoiou o rosto na mão, entediado, como quem assiste algo que já viu muitas vezes. Mas já chega. Ele inclinou levemente a cabeça, olhando diretamente para frente, como se encarasse algo além do mundo. Você deve estar se perguntando o que eu sou. Uma pausa. E o que foi aquilo? Um leve sorriso surgiu. Vamos lá. Meu nome não importa muito. Na verdade, faz tempo que ninguém me chama por ele. Relógios começaram a surgir lentamente na escuridão ao redor dele, girando sem direção definida. Seus olhos brilharam em azul. Mas por enquanto, pode me chamar de coadjuvante do tempo. Silêncio. Ele soltou uma pequena risada. Ah, e antes que você pense que eu sou algum tipo de deus, ele apontou para si mesmo. Não. Eu sou só um cara que recebeu magia forte demais. E acabou responsável por impedir idiotas de destruírem a realidade. Os relógios atrás dele começaram a girar mais rápido. Resumindo, o trabalho mais cansativo possível. Ele desviou o olhar por um instante como se lembrasse de algo distante. E acredita em mim, aqueles dois ali, a imagem de relâmpagos dourados e mana negra se chocando, surgiu na escuridão ao fundo. Vão me dar muita dor de cabeça. Silêncio. Ele se levantou da cadeira. Mas vamos voltar ao começo. Ele estalou os dedos. E o tempo se desfez. Chuva. Uma pequena vila existia ali, viva e simples. Martelos ecoavam. Mercadores gritavam. Pessoas usavam magia como parte da rotina. Algo comum, cotidiano, natural. Um homem acendia fogo na palma da mão para cozinhar. Outro usava vento para mover sacos de trigo. A magia era apenas parte da vida.
Até que uma explosão negra cortou o centro da rua. Gritos tomaram conta da vila. No meio da fumaça, um garoto apareceu. Cabelos bagunçados, roupas rasgadas, olhos assustados. Kian, 10 anos. À sua frente, uma ferramenta mágica começava a se desintegrar. O silêncio se instalou por um instante. Então uma mulher gritou. De novo? Outro homem apontou em choque. A magia dele destruiu a ferramenta. Que tipo de mana é essa? Kian olhou para as próprias mãos. Mana negra vazava por entre seus dedos como se não pertencesse a ele. Ele tremia. Sua voz falhou. Não queria... As pessoas começaram a se afastar. Não por raiva, por medo. Mais tarde, Kian estava sozinho perto da vila, sentado, cabeça baixa. O silêncio era mais pesado do que qualquer grito, até que uma sombra se aproximou. Você vai continuar chorando? Kian levantou assustado. Um homem estava ali, capa escura, olhar cansado. Darius, um caçador aposentado. Ele o observou por alguns segundos. Sua magia não é normal. Kian apertou os punhos. Eu estou sabendo disso. Todo mundo me chama de monstro. Darius olhou para o garoto e respondeu com calma. Se eles te veem como um monstro... Kian olhou confuso. Darius completou. Então, supere os limites que eles colocaram em você. Fique tão forte que um dia as mesmas pessoas que te chamavam de maldição vão ser obrigadas a reconhecer sua existência. E realmente, sua mana não é normal. Mas Kian arqueou as sobrancelhas. Darius completou. Se você quiser sair dessa sua vida, dessa vida de fraco, me siga que eu te treinarei. Darius diz isso enquanto se afasta, caminhando. Kian grita. Espera! Mais tarde. Em uma montanha bem afastada, o treinamento começou. Darius jogou uma pedra em Kian. Defende. A pedra acertou seu rosto. Ai... Patético. O velho cruzou os braços. Você tem mana demais. E controle de menos. Kian limpou o sangue do nariz. Então como eu fico forte? Primeiro, sobrevivendo. O homem pegou uma pequena pedra do chão. Sua mana destrói tudo que toca. Então antes de aprender a usar poder, você vai aprender a controlar o próprio corpo. Ele apontou para Kian. Agilidade, resistência, reflexo, controle. E como eu treino isso? O velho sorriu de lado, e então... Uma pedra voou direto no rosto de Kian. Ai! De novo não! Desvie! Anos depois, Kian corria pela floresta enquanto dezenas de pedras eram lançadas contra ele. Mais rápido! Kian desviava de algumas. Outras acertavam seu braço, costas e pernas. Você reage lento demais. Eu tô tentando! Então o velho para e fala. Agora, de socos nas pedras. O quê? Responde Kian. Então o velho joga várias pedras de uma vez. Kian se prepara. E por instinto, uma das pedras explodiu no ar. Os olhos dele se arregalaram. Eu consegui. Darius sorri e fala. De novo. Dias passaram. Kian aprendeu a suportar dor, resistir, lutar com o corpo. Porque sua magia não podia ser usada normalmente. Ela quebrava tudo. Destruía tudo. Desintegrava tudo. Então ele aprendeu outra coisa. Sobreviver sem ela. Algum tempo depois, Kian voltava sozinho para a vila. Até que encontrou 3 caçadores. Um deles segurava uma garota pelo braço. Por favor, para, dizia a garota com lágrimas nos olhos. Kian parou e disse, solta ela. Os homens riram. Olha só, o garoto defeituoso. Aquilo o atingiu. Memórias surgiram, pessoas o chamando de monstro. Sua família indo embora por medo. Algo dentro dele quebrou. Um dos caçadores ergueu a mão. Fire Bullet! Uma explosão de fogo atingiu Kian em cheio. Seu corpo foi lançado violentamente contra uma parede de pedra. Os escombros desabaram sobre ele. Silêncio. Fumaça. Poeira. Memórias surgiram. Risadas. Altas. Cruéis. Olha pra ele. Que aberração. Nem consegue controlar a própria mana. Monstro. Kian criança estava caído no chão enquanto outros garotos riam dele. Um deles empurrou sua cabeça com o pé. Vai chorar de novo? Risadas ecoaram. Outra memória.
Pessoas cochichando enquanto ele passava. Se afasta. Dizem que a mana dele matou alguém. Os olhos dele são assustadores. Mais uma. Um homem encarando sua mãe. Esse garoto só vai trazer desgraça. Ela se abaixava de uma cabeça, sem defender ele. Outra memória. Kian sozinho, escutando pessoas rindo atrás da porta. Quem aceitaria alguém como ele? Ele devia desaparecer. As vozes começaram a se misturar. Monstro. Inútil. Maldição. Erro. Os dedos de Kian apertaram o chão. Seu corpo começou a tremer. Então, NSM, o mundo ficou estranho. Está vendo? A voz ecoou dentro dele. Eles nunca mudaram. Nunca vão aceitar você. Então pare de tentar. A aura negra começou a surgir lentamente. Kian se levanta. Os olhos de Kian ficaram vazios, frios. Um dos caçadores avançou. Kian desapareceu. Ele surgiu na frente do homem. O caçador arregalou os olhos. Um único soco atingiu sua barriga. O impacto fez o homem cuspir sangue imediatamente. Seu corpo dobrou no meio antes de ser lançado contra árvores. O segundo caçador tentou atacar por trás. Pega ele! Kian apareceu atrás dele instantaneamente. Silêncio. E então... um soco brutal atingiu suas costas. O som da coluna quebrando ecoou. O homem caiu no chão sem conseguir respirar. O terceiro olhou aquilo e entrou em pânico. Monstro! Ele começou a correr desesperadamente. Kian apenas ergueu o rosto lentamente. Aura negra vazando como fumaça. Os olhos vazios encarando o homem. E então... Gravity Press. Uma pressão monstruosa esmagou Kian contra o chão. A terra afundou. Rachaduras se espalharam por toda parte. A aura negra explodiu violentamente. Já chega! Darius estava atrás dele, a mão erguida, os olhos sérios. Kian tentou levantar, mas a gravidade aumentava cada vez mais. O chão cedia, o corpo dele tremia. Até que a escuridão desapareceu e Kian desmaiou. Som de gotas d'água. Kian abriu os olhos lentamente, sua visão estava embaçada. O corpo inteiro doía, e a primeira coisa que viu foi Darius sentado ao lado da cama, em silêncio. Kian virou-se no rosto. Eu perdi o controle. Darius ficou quieto por alguns segundos, então falou. Não. Kian olhou para ele. Você foi consumido. Silêncio. Darius apoiou os braços nos joelhos. Existe uma diferença. O quarto ficou quieto. Só o som da chuva do lado de fora. Escuta, garoto. O passado sempre vai tentar puxar você para trás. As vozes, as risadas, o medo. Tudo isso vai continuar existindo dentro da sua cabeça. Os olhos de Kian tremeram levemente. Mas se toda vez que essas memórias aparecerem, você entregar o controle... Darius encarou ele diretamente. Então sua dor vai decidir quem você é. Silêncio. Pessoas quebradas existem aos montes nesse mundo. Mas sabe o que separa alguém forte de alguém fraco? Kian ficou em silêncio. O forte encara a própria dor, sem deixar ela controlar seus passos. Darius levantou devagar. Se você continuar vivendo preso ao que disseram sobre você... Ele caminhou até a porta. Então nunca vai andar para frente. A mão dele tocou a maçaneta. Vai passar a vida inteira correndo atrás das sombras do passado. Silêncio. E eu não treinei você para virar escravo da própria dor. Darius abriu a porta. Decide logo quem vai controlar sua vida. E então saiu. Kian ficou sozinho, em silêncio, pensando nas palavras dele. À noite, ele socou uma árvore. O que está acontecendo comigo? Uma voz respondeu. Você realmente quer saber? Kian virou rápido. Kian, feche os olhos. A voz disse a voz. O coração dele acelerou. As mãos tremiam. Cada instinto gritava para correr. Mas, mesmo com medo, Kian fechou os olhos. Silêncio. O vento desapareceu. O peso do corpo sumiu. E então, quando abriu os olhos novamente, ele não estava mais ali. O mundo tinha desaparecido. Agora existia apenas um vazio cinza. Sem céu, sem chão, sem som. Como se ele estivesse dentro de algo impossível.
dentro do próprio subconsciente. Kian respirou fundo e então olhou para frente. Uma estrela brilhava na escuridão, pequena, mas absurda, como se carregasse algo vivo dentro dela. E abaixo daquela luz, uma figura estava sentada em um trono, imóvel, escura, o corpo inteiro consumido pelas sombras. Não existia rosto, não existia forma. Apenas olhos brancos observando ele no vazio. O ar ficou pesado, e naquele instante, Kian entendeu. Aquilo estava esperando por ele desde o começo. Interessante. Kian entrou em posição de combate e a mana negra vibrou ao redor dele. Quem é você? A figura permaneceu em silêncio, como se estivesse se divertindo. Para de brincar e responde. Uma pequena risada ecoou. Não achei que você conseguiria entrar no subconsciente tão rápido, mas foi você que mandou eu fechar os olhos. A figura deu de ombros. Sim, mas achei que falharia. Kian estreitou os olhos. Tá, você é oficialmente a coisa mais irritante que eu já conheci. O sorriso da figura desapareceu. O vazio ficou pesado. Fumaça negra surgiu ao redor do trono. Coisa... Os olhos brancos brilharam. Você está diante de um rei. Kian sentiu um arrepio. Mesmo assim, não recuou. Rei! E eu deveria acreditar nisso? A figura deu um passo à frente. A fumaça começou a envolver Kian. Você passou a vida inteira tentando fugir. A mana dele pulsou violentamente. Fingindo ser igual aos outros. Os olhos da figura brilhavam cada vez mais. Mas a dor, o ódio, as vozes... A fumaça pulsou junto da mana dele, como se fossem a mesma existência. Kian tentou se mover, mas seu corpo não respondia. O que... é isso? A figura sorriu. Eu vivo dentro da sua mana. O coração de Kian disparou. A fumaça cobriu parte de seu rosto. Você... é o que exatamente? Silêncio. A estrela atrás da figura começou a pulsar. Uma luz atravessou a escuridão. Então a fumaça explodiu ao redor do trono. Meu nome... O vazio tremeu. É Nox. Bandido quer chocolate,